Vamos iniciar o estudo com os fármacos agonistas do sistema adrenérgico. Eles subdividem em 3 classes: os fármacos de ação direta, indireta e mista. Os fármacos de ação direta são os que se ligam diretamente nos receptores e vão ter ação agonista desses receptores. Então, nós temos os fármacos seletivos para um único tipo de receptor, como, por exemplo, fenilefrina, que é um agonista alfa-1 seletivo, clonidina, agonista alfa-2 seletivo, dobutamina, agonista beta-1 seletivo, salbutamol, agonista beta-2 seletivo. Já os fármacos não seletivos, eles têm afinidade por 2 ou mais tipos de receptores. O isoproterenol, por exemplo, é um agonista beta não seletivo, ou seja, tem afinidade tanto por beta-1 quanto por beta-2. A adrenalina e noradrenalina são neurotransmissores endógenos, mas também temos essas substâncias sintéticas para serem administradas. Então, a adrenalina tem ação agonista alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Já a noradrenalina tem ação alfa-1, alfa-2 e beta-1. Já os fármacos de ação indireta são aqueles que não têm afinidade pelos receptores adrenérgicos, mas que de alguma forma vão aumentar a concentração de noradrenalina e, consequentemente, a ativação desse sistema simpático. Nós já vimos, então, os fármacos que inibem a recaptação neuronal, como, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos. Aqui tem um exemplo que é a amitriptilina. A cocaína, apesar de não ser um fármaco, é uma droga de abuso, né? E todo o quadro clínico culmina com o excesso de ativação desse sistema simpático, com taquicardia, midríase, agitação, hipertensão, em função dessa sua ação de inibir a recaptação neuronal de noradrenalina. Fármacos que vão inibir as enzimas responsáveis por degradar a noradrenalina, como a monoaminoxidase, então temos a selegiline, um exemplo de inibidor da MAO, e inibidores da CONT, como por exemplo a entacapona. E substâncias que vão estimular a liberação de noradrenalina, como a anfetamina. Depois a gente vai estudar exatamente como são essas ações farmacológicas da anfetamina de forma indireta. E aqui eu coloquei um exemplo de tiramina, que é uma substância presente em alimentos, não é um fármaco, mas que também aumenta a liberação de noradrenalina e que pode interagir esses alimentos ricos em tiramina com outros fármacos desse sistema adrenérgico. E os fármacos de ação mista são aqueles que têm afinidade pelos receptores, mas também de alguma forma aumentam a liberação de noradrenalina. Nós temos apenas a efedrina como exemplo dessa ação mista. Ela é agonista alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2 e, além disso, também aumenta a liberação de noradrenalina. Então, você tem uma ação muito extensa no sistema e, por isso, você tem aplicações clínicas bem reduzidas dessa efedrina, com aplicações mais localizadas. Então, como eu falei, para relembrar, o receptor alfa-1 ele é acoplado à proteína GQ, então vai ativar a fosfolipase C, dando origem ao diacilglicerol e ao trifosfato de inositol, e o IP3 então vai lá no retículo, no seu receptor, libera o cálcio, e aí a gente tem, por exemplo, o efeito de vasoconstrição. Já o receptor alfa-2, a sua principal localização é essa região pré-sináptica. Então, à medida que a noradrenalina se liga ou algum fármaco agonista se liga nesse receptor, a gente vai ter o acoplamento com a proteína GI e, dessa forma, vai impedir a ação da adenilciclase e, consequentemente, não entra cálcio nesse botão pré-sináptico, impedindo todo o processo de exocitose das vesículas. Já os receptores beta são aqueles acoplados à proteína GS, que estimulam a enzima adenilciclase, que vai degradar o ATP para gerar o AMP cíclico.
Esse, por sua vez, estimula a proteína quinase A, que fosforila e abre os canais de cálcio da membrana plasmática. Consequentemente, a gente observa um influxo de cálcio nessa célula. Esse cálcio que vem do meio extracelular estimula ainda a maior liberação de cálcio do retículo, promovendo, por exemplo, então, aqueles efeitos inotrópico, cronotrópico e dromotrópico positivos no coração. Então, esse fenômeno do cálcio que vem do meio extracelular, liberando mais cálcio do retículo, é chamado de cálcio libera cálcio. Nós temos, então, a noradrenalina, a adrenalina e dopamina como catecolaminas endógenas, porém essas substâncias são comercializadas na forma sintética e vocês vão administrar nos pacientes nas suas respectivas indicações clínicas. Aqui podemos, então, avaliar os registros de pressão arterial, frequência cardíaca e resistência vascular periférica após a administração de adrenalina, noradrenalina e isoproterenol. Vamos avaliar inicialmente essa parte do meio onde foi administrada a noradrenalina. Sabendo que ela é um agonista alfa-1, alfa-2 e beta-1. Então, com sua ação no receptor alfa-1, nós podemos observar um efeito de vasoconstrição e, consequentemente, fica mais difícil para o sangue passar. Ou seja, a gente vai ter um aumento da resistência vascular periférica. Com isso, a gente vai ter um aumento do retorno venoso de sangue ao coração e maior pressão de enchimento durante o momento de relaxamento das câmaras cardíacas, que é avaliado durante a pressão diastólica. Então, no gráfico acima, a gente consegue observar um aumento dessa pressão diastólica. Além disso, a noradrenalina tem um efeito no receptor beta-1, cujos efeitos são aumento de força de contração cardíaca, frequência cardíaca e da velocidade de condução do potencial de ação. Então, se a gente tem um aumento da força de contração, ou seja, da sístole, a gente observa aqui no gráfico um aumento de pressão sistólica e aí, consequentemente, um aumento total de pressão arterial média. Porém, quando a gente avalia o gráfico de frequência cardíaca, que é esse do meio, curiosamente, a gente observa uma redução da frequência cardíaca. Isso acontece devido ao fato de que, toda vez que nós temos uma elevação significativa da pressão arterial, o organismo vai gerar um barorreflexo para que ocorra, então, essa diminuição da frequência cardíaca. Já no caso da administração de adrenalina, essa substância é um agonista alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Com sua ação no alfa-1 fazendo vasoconstrição, porém nós temos o efeito predominante do receptor beta-2 promovendo a vasodilatação, o que vai então diminuir a resistência vascular periférica, como mostrado no gráfico abaixo, e, consequentemente, diminui o retorno de sangue, o retorno venoso ao coração. E, consequentemente, observamos uma redução da pressão diastólica. Podemos observar também o efeito do receptor beta-1, com aumento da frequência cardíaca, no gráfico do meio, e um aumento da força de contração durante a pressão sistólica. Então, podemos observar uma elevação aqui da pressão arterial média e aumento da sistólica e uma leve redução dessa pressão diastólica. Então, em casos de parada cardíaca, é necessário optar pelo uso de adrenalina para restaurar essa frequência cardíaca do paciente. Já em casos de hipotensão ou quando o paciente está chocado, ou seja, a pressão arterial está muito baixa, a gente deve utilizar a administração de noradrenalina. E por último, o isoproterenol, que é um agonista beta não seletivo, promove vasodilatação, reduzindo a resistência vascular periférica, e aí, consequentemente, diminui o retorno venoso e a pressão arterial diastólica,
E o efeito de beta-1 aumentando a frequência cardíaca e a pressão sistólica. Dessa forma, a adrenalina pode ser utilizada também em quadros de asma, numa situação de emergência, onde outros broncodilatadores já foram utilizados sem sucesso durante o tratamento, principalmente sendo utilizados pela via inalatória. Pode ser utilizada no tratamento do choque anafilático, parada cardíaca, associada a anestésicos locais para ter o seu efeito vasoconstritor e como agente hemostático tópico em superfícies com sangramento também, em função do seu efeito vasoconstritor. Já a noradrenalina pode ser utilizada em pacientes em choque ou em hipotensão. Os efeitos adversos da adrenalina incluem inquietação, cefaleia, tremor e palpitações, hiperglicemia, hemorragia cerebral e arritmias ventriculares. É importante salientar que a contraindicação de uso de adrenalina nos pacientes usuários de beta-bloqueadores não seletivos, pois, uma vez que esses receptores beta estejam bloqueados, a adrenalina vai se ligar totalmente nos receptores alfa, fazendo uma vasoconstrição intensa e uma crise hipertensiva. Os efeitos adversos da noradrenalina são bem parecidos com o da adrenalina, além de hipertensão grave, necrose no local de injeção após extravasamento e diminuição de fluxo sanguíneo para rins e intestino.